Irmãos, que Deus abençoe a vocês aí em sua casa. Hoje é domingo, né? Domingo, dia de adoração ao nosso Deus, dia também de nós ouvirmos a pregação da sua palavra. E nós vamos estar agora expondo a palavra do Senhor para os irmãos, para a edificação no dia de hoje. Antes, eu quero dizer para vocês, né, que o pastor está à disposição dos irmãos, além de ir lá na igreja, estar ali nas quartas-feiras, das 18 às 19h30. Qualquer irmão que quiser conversar com o pastor, quiser marcar um horário lá na igreja, ou quiser solicitar uma visita, nós estamos à disposição para visitar você, né? Desde que nós guardemos todos os cuidados para evitar a contaminação com o vírus, nós estamos à disposição para ir à casa dos irmãos. Só que nesse caso seria bom que fosse através da solicitação do irmão, né? Se o irmão quiser uma visita pastoral, pode estar nos solicitando e nós estamos prontos a atender a você, tá bom? Vamos agora orar para que Deus possa falar ao nosso coração através da santa palavra dele. Senhor Deus, que agora, ó Pai, o Senhor fala aos nossos corações. Ó Pai, nós rogamos a Tua bênção, ó Pai, para a mensagem de hoje. Ó Pai, que o texto seja exposto de forma fiel e que ele seja aplicado devidamente aos nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, vamos ler lá em Colossenses, no capítulo 1, versos 15 a 18, só o inicinho do verso 18. Então, Colossenses 1, de 15 à primeira parte do verso 18. Leiamos a palavra do Senhor. Diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Irmãos, o autor aos Hebreus, nós não sabemos, né, quem escreveu aquela carta. Eu até penso que ela é bem próxima do pensamento de Paulo, mas o autor daquela carta de Hebreus, ele fala lá no capítulo 12, que nós devemos levar a vida cristã olhando firmemente ou fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. A ideia de que nós devemos viver a vida cristã tão somente olhando para o Senhor Jesus, olhando firmemente. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Colossenses, ele estava doutrinando a igreja e ensinando-a por causa de uma determinada heresia ou determinadas heresias que estavam influenciando aquela igreja através de falsos mestres que por ali pregavam um evangelho diferente, dizendo que não bastava Jesus Cristo, mas eles precisavam também de uma certa dose, né, de um conhecimento oculto, uma filosofia oculta, não filosofia no sentido que hoje nós usamos o termo, né, de um conhecimento racional, não, mas a filosofia como algo oculto, né, uma busca por aquilo que é oculto, um conhecimento místico, misturado também com uma ideia de judaísmo, né? Parece que havia uma mistura de filosofia com judaísmo, aquele judaísmo ascético ou aquele judaísmo ritualístico. Então, buscar o ascetismo junto com o ritualismo, numa mistura com um conhecimento oculto, uma filosofia oculta, e também com cultos a anjos, né? Seres angelicais, que no judaísmo tinha a ideia de que os anjos estiveram presentes na criação e também eles traziam a revelação de Deus, mas havia um desenvolvimento dessas ideias, né, para uma adoração a esses seres celestiais. Então, uma mistura
dessas três vertentes, né, da filosofia, do ocultismo, com a ideia do judaísmo, o ascetismo, do ritualismo, também com a ideia de culto aos anjos. Então, isso tudo trazia um mal tremendo para a vida espiritual daqueles irmãos. Uma confusão, né, na igreja, e também um abandono da fé somente em Jesus, de olhar firmemente para o Senhor Jesus. Irmãos, se nós pensarmos na nossa época, a gente vai ver que a igreja evangélica, principalmente no Brasil, mas eu creio que em grande parte do mundo, ela também está cheia dessas ideias. A igreja hoje também tem uma busca por um misticismo, às vezes também misturado com ascetismo, com um ritualismo apenas religioso, com culto de seres também celestiais, né, com a ideia de visões de anjos, visões disso e daquilo. E nós vemos aqui na carta de Paulo uma resposta a isso. Como o crente deve viver a sua vida cristã. E o autor de Hebreus, ele diz, né, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Mas quando nós olhamos firmemente para Jesus, o que nós contemplamos? Eu gostaria de falar para os irmãos sobre o tema, olhando firmemente para a divina glória de Jesus, do nosso Redentor. Olhando firmemente para a divina glória do nosso Redentor. Porque o que nós vemos Paulo falando aqui? Ele está falando do nosso Redentor divino, glorioso. E Paulo, então, a nos mostrar sobre essa divina glória, né, de um hino que Paulo coloca aqui, talvez até já existia esse hino, e Paulo colocou aqui, né, como algo inspirado na sua carta, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo aproveita esse hino que já era cantado pelos cristãos para nos mostrar sobre a glória desse Redentor divino, do nosso divino Redentor. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos. Primeiramente, Paulo diz que este é a imagem do Deus invisível. Irmãos, quando nós olhamos para a glória do nosso Redentor, a divina glória do nosso Redentor, primeiramente nós vemos que ele é a imagem do Deus invisível. Quando nós falamos de imagem de Deus, existem dois momentos, né, que aparece a imagem de Deus na Bíblia. Primeiro, o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ali era uma imagem e semelhança de Deus apenas no sentido de que o ser humano é dotado de capacidade de conhecer a Deus, de se comunicar com Deus e de representar a Deus através dos dons que Deus concede a ele, sendo gerente de toda a criação que Deus fez para ele. Mas essa imagem do homem, de Deus no homem, não é uma imagem perfeita, não é a imagem pela qual nós podemos conhecer a Deus. Podemos apenas através dela saber que o homem foi criado, né, como um ser diferente de todos os demais, para poder contemplar a Deus. A outra ideia, outro momento de imagem que aparece na Bíblia é aqui, né, quando Paulo diz que o nosso Redentor, ele é a imagem do Deus invisível. E aqui Paulo está tratando da perfeita imagem do Deus invisível. O Deus invisível é aquele que não pode ser visto, né? O apóstolo João fala, né, que ninguém jamais viu a Deus. Deus não pode ser visto por nada, né, por homem algum, mas a sua imagem, ela veio na pessoa do Senhor Jesus. Jesus é a imagem perfeita de Deus, né? Jesus, ele falou, não é, quando ele esteve aqui, não é, ele falou com seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Não é? Ele falou: ninguém conhece as coisas do Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho revelar. Então Jesus é a imagem de Deus no sentido daquele que revela o ser de Deus. É a imagem aonde nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente, só através dessa imagem. O que Paulo está dizendo é que
só através da imagem do Deus invisível é que nós podemos conhecer a esse Deus invisível. Jesus é essa imagem. E Paulo, então, ele coloca, né, no sentido de que essa imagem não é uma imagem qualquer, mas ela é uma imagem eterna de Deus. Quando nós vemos aqui, irmãos, Paulo está falando no sentido de que se Deus é o Deus invisível, e se o Deus invisível é eterno, então a imagem desse Deus invisível só pode ser eterna. O argumento, né, é que Jesus é a eterna imagem de Deus. Jesus é eternamente a imagem de Deus. Por isso que quando nós olhamos para Jesus, nós podemos conhecer a Deus. O que Paulo está mostrando para aqueles irmãos ali em Colossos é que não tinha um outro jeito deles chegarem a Deus, deles conhecerem a Deus, a não ser pela imagem perfeita do Senhor Jesus, a não ser buscando esse conhecimento em Cristo Jesus. Irmãos, se nós queremos conhecer a Deus, não tem outro meio. O único meio de se conhecer a Deus é através do nosso Redentor, Jesus Cristo, porque Ele é a eterna imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível que se fez carne, né? Como diz o apóstolo João, né? Ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, só existe um meio: buscá-lo, né? Conhecer a Ele através das páginas das Escrituras. É o único lugar onde nós encontramos o conhecimento de Jesus, para que nós possamos conhecer a Deus, o Pai. Qualquer outro meio, qualquer outra busca, qualquer outra maneira de ir a Deus, de conhecer a Deus, fora de Jesus, da eterna imagem dele, é uma maneira enganosa. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, não é? É que ele é a imagem do Deus invisível. Só conhecemos a Deus através de Jesus, a perfeita e eterna imagem do Deus invisível. Mas Paulo continua ainda dizendo, né? Paulo vai dizer: o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, nos céus e sobre a terra. Irmãos, o que quer dizer quando fala aqui que ele é o primogênito de toda a criação? A ideia de primogênito pode dar a ideia, né, do primeiro filho, e alguns vão dizer como se Deus fosse a primeira criatura, ou seja, como se Jesus fosse a primeira criatura de Deus. Mas a ideia de primogênito que Paulo trabalha aqui é a ideia no sentido de que o primeiro filho era o filho herdeiro, né? Ou seja, o primogênito aqui na ideia de que Jesus é o herdeiro soberano sobre todas as coisas. A ideia aqui que Paulo está dizendo que ele é Deus, que nele está toda a divindade. Observe bem no capítulo 2 aqui de Colossenses, no verso 9, Paulo falando sobre Jesus, né? Se a gente vê aí o versículo 8, Paulo está falando de Jesus e fala: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, vejam aí, irmãos, que Paulo diz que em Jesus habita plenamente habita, né, nele a plenitude da divindade. Como é que é a divindade plena, né? Se a divindade é eterna, se a divindade é infinita, é imensa, como é que ela vai habitar numa criatura? Se Jesus fosse criatura, ele não poderia ter toda a plenitude da divindade nele. Se ele tem a plenitude da divindade nele, então ele é Deus. E é isso que Paulo está querendo dizer, que o nosso Redentor, a quem nós devemos olhar firmemente, ou para quem devemos olhar firmemente, ele é divino, ele tem toda a primazia, ou seja, ele é o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, né? E Paulo ainda diz, nos céus e sobre a terra. Paulo está dizendo que os anjos e tudo que existe na terra foram criados nele. Existe uma ideia, né, que fala que Deus é tudo, ou Jesus está em tudo, né? Não, a ideia
está errada, né? Paulo diz que é o contrário, né? As coisas que foram criadas nele, porque ele é o soberano criador de tudo. Não há nada que foi feito sem ele. A mesma ideia está transcrita pelo autor de Hebreus, lá no capítulo 1, quando ele diz no verso 2: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Observa, herdeiro, né? O primogênito, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Observa bem, irmãos, o autor de Hebreus fala, né, que ele foi feito herdeiro, pelo qual foi feito todo o universo. Então, através dele, né, ele é o primogênito de toda a criação, porque ele é o meio, né, foi através dele, através da palavra, lá quando, né, Deus criou todas as coisas e fala, e disse Deus, através dessa palavra, do verbo eterno que estava lá na criação, Deus criou todas as coisas. Então, tudo foi criado nele e foi criado através dele. E observa bem que Paulo está dizendo, né? Continuando, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo enfatiza antes, né? As coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, isso aqui é magnífico, né? Porque Jesus não só estava na criação, mas ele é o agente pelo qual Deus criou todas as coisas. E todas as coisas nos céus, ou seja, os anjos, as potestades, né? Não só como a criação original de Deus, onde criou a terra e tudo que existe na terra, mas também os próprios céus, né? Os anjos, os seres celestiais, sejam os seres celestiais eleitos, né? Os anjos eleitos como os anjos maus, tudo foi criado por ele. Não há nada nesse universo, não há um vírus que não fosse criado por ele. E que Paulo está dizendo aqui é que ele é soberano sobre tudo isso. Ele é o primogênito, ele tem a primazia, ele determina tudo na vida dessas criaturas. Ele é excelentemente o Criador divino de tudo. E aí Paulo ainda completa, né? Que tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, ele é o alvo. Tudo foi criado para ele. Meu irmão, isso é maravilhoso, né? O pensamento de Paulo é que não existe nada no universo, não existe ser nenhum, seja celestial, nos céus, em que não seja ou não tenha sido criado por ele e para ele. Tudo tem o objetivo de glorificá-lo, tudo foi criado para a sua própria glória. Porque ele é o primogênito da criação. E aí Paulo ainda complementa esse raciocínio quando Paulo diz no verso 17: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, observa bem, né? Que Paulo está querendo dizer, primeiro, que ele é antes de todas as coisas. Ou seja, a ideia aqui é que Paulo está dizendo que não existe um momento em que ele não existiu. Ele sempre existiu, eternamente ele existiu. Ele é antes de todas as coisas. A ideia de antes aqui, né, é a ideia de eternidade. Antes que tudo fosse criado, ele já existia. E se nós formos olhar lá em João, no capítulo 58, no capítulo 8, versos 58, diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, ele sempre existiu. Não houve um momento em que ele não existisse. É a glória da sua eternidade. E mais abaixo, né, Paulo ainda falando sobre a glória do Senhor, no verso 19, Paulo vai dizer: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude.
Qual é a ideia aqui, irmãos? É que o nosso Redentor, ele tem toda a plenitude, ou seja, como nosso Redentor, divino humano, como aquele que se fez homem e é plenamente Deus, mas plenamente homem, nele, humanamente falando, né, nele como homem, reside toda a plenitude, ou seja, todos os atributos de Deus, todos os atributos divinos, todos os atributos necessários, a sua e a minha salvação estão nele. Nele converge tudo. Nele toda a plenitude de Deus. Como ele pode ser um mero homem se a plenitude de Deus reside nele? Ele é homem perfeito, mas ele é Deus perfeito. Nós olhamos firmemente para aquele que tem toda a plenitude, ou seja, todos os atributos, todas as perfeições de Deus estão nele. E é por isso que ele pode nos salvar plenamente. E aí Paulo vai dizer, e tudo subsiste nele. Ou seja, pela plenitude de Deus, né? Pelo poder de Deus que reside nele, que é antes de todas as coisas, que sempre existiu, eternamente existiu. Ele é poderoso para sustentar tudo. Então, o universo, os céus, tudo que existe, os anjos, toda a criação, não só foi criada por ele, mas continua a existir e ser governada através dele e por ele. Ele governa sobre todas as coisas. Ele sustenta, como diz o autor de Hebreus, né? Pela palavra do seu poder, ele sustenta todas as coisas. O mundo, meu irmão, é sustentado por ele. A sua salvação, ela é sustentada por ele. Tudo continua a existir nele. Toda a harmonia que existe no universo é sustentada por ele. Todas as leis, né, da física, da biologia, da química, todos os acontecimentos da história, o momento que nós estamos vivendo, tudo é sustentado por ele. Sabe por quê? Porque nele tudo se converge, né? Tudo é convergente nele. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que tudo se converge nele. Né? Nós podemos ver essa ideia, né? De que aqui em Efésios 1, 9 e 10, lá em Efésios 1, versos 9 e 10, diz assim, ó: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, tudo converge nele, tudo é feito para ele. Ele, então, é a glória de tudo. Ele é o sentido de tudo, meu irmão. O que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele fala que ele é o primogênito da criação, é que todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Ele sustenta todas as coisas, porque ele é antes de tudo. E ele faz tudo isso para que nele seja convergido tudo. A glória seja dele. Todo o sentido da existência seja dele. Por que você existe e eu existo? Por que ele salvou você e me salvou? Não é para o bem das nossas vidas, mas é para que tudo possa convergir nele. É para a própria glória do Senhor. Irmãos, olhar firmemente para Jesus é ver a glória do Senhor como o sentido de tudo que acontece. Qual é o sentido do momento que nós vivemos? A glória de Jesus Cristo, desse Redentor divino. E aí Paulo complementa, dizendo, né, dizendo o seguinte, como nós vimos, né, ele é o cabeça do corpo da igreja. Meu irmão, o que significa isso? Olha como que é maravilhoso. Tudo se converge em Cristo Jesus, mas diz que ele é o cabeça do corpo. Pensa nessa figura. O raciocínio é muito lógico. Não pode existir uma cabeça sem um corpo. E o corpo dele é a igreja. Qual é a ideia que Paulo quer transmitir aqui? A ideia é que esse Jesus, para onde tudo se converge, esse Redentor divino humano,
Nele está tudo, não é? E nele a igreja, ela é o seu complemento. A igreja é o complemento do Senhor, assim como o cabeça precisa de um corpo. Em outra figura de Paulo, né? Quando ele é o noivo, não existe noivo sem noiva. É inconcebível, né? Se é noivo, tem que ter uma noiva. Se é cabeça, tem que ter um corpo. E Paulo deixa bem claro, o corpo é a sua igreja. Irmãos, nós que fomos salvos por ele, né? Nós que fazemos parte da igreja, nós somos o corpo. E Paulo vai continuar aqui, né, nos versículos posteriores, né? Paulo vai dizer que tudo isso, né, é para que através dele fosse reconciliado todas as coisas pelo sangue da sua cruz, para ele ter a primazia, em tudo reconciliado. Nós também somos reconciliados com ele, através da cruz, como o seu corpo, como a sua plenitude. A ideia, irmãos, Paulo sempre teve essa ideia, né? De que a igreja, ela complementa o Senhor Jesus. Se Jesus é a imagem do Deus invisível, a igreja aqui na terra é a própria imagem do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus resgatou essa igreja. Então, como que a igreja complementa o Senhor Jesus? Primeiro, ela foi resgatada por ele. Ele resgatou essa igreja das trevas, né? Paulo começou antes, né, dos versículos que nós lemos, dizendo isso, né? Que a igreja foi tirada das trevas e trazida para a luz, né? Ela foi resgatada para ser a plenitude do Senhor Jesus. Mas não só isso, é que Jesus ele continua a sua obra na igreja, para que a igreja possa representá-lo aqui. Então, observa no verso de número 22, né? Fala assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Né? Como que a igreja agora glorifica esse Senhor? Sendo o complemento dele, né? Primeiro, ela foi resgatada de uma forma maravilhosa por ele, que é o cabeça dela. Mas ele continua nutrindo esse corpo. Ele continua purificando esse corpo, tornando esse corpo santo e irrepreensível. Cada um de nós, irmãos, estamos passando por esse processo, né? Esse processo de nos tornarmos cada dia mais, diante dele, inculpáveis, irrepreensíveis, santos para ele, para que possamos representá-lo como a sua imagem, o complemento dele aqui na terra, a plenitude dele. Ele tem a plenitude de Deus e nós somos a plenitude dele, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Então imagina bem, meu irmão, todo o poder do Senhor, tudo se converge no nosso Redentor e ele nos prepara como um povo, como um organismo capaz de representá-lo diante de toda a criação, diante dos anjos, para que todos possam contemplar um povo que ele veio por esse povo, que ele amou esse povo na eternidade, e na eternidade ele é o Redentor desse povo, e o será eternamente, até quando ele consumar a salvação desse povo. Então, se nós observarmos bem, não é? Por que nós devemos olhar firmemente para a divina glória desse Redentor? É porque nós somos o complemento dele. Ele não precisa de complemento, né? Ele é divino e nele já reside toda a plenitude. Mas ele quis escolher um povo, resgatar esse povo, redimir esse povo e tornar esse povo aqui na terra um povo santo, inculpável, irrepreensível, crescendo na santidade, para que esse povo possa representar, para que esse povo possa ser a imagem dele, que é a imagem do Deus invisível. Então, nesse ponto, irmãos, nós aprendemos que o único sentido da igreja, o único sentido da sua vida, da sua salvação, da minha salvação, é representar o Senhor Jesus, é ser a plenitude dele. Como disse C.S. Lewis, eu gosto sempre de citar, né? Nós somos pequenos cristos
aqui na terra? Como você tem sido? Você tem pensado nisso, né? Que a sua existência é ser Jesus aqui na terra, é ser a plenitude, o complemento dele aqui, né? E eternamente depois, né? Você tem pensado nisso? Então, o nosso Redentor, nós devemos olhar firmemente para Ele, para a sua divina glória. Ele é a imagem do Deus invisível. Só Ele, só através dele podemos conhecer a Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, Ele é o herdeiro soberano de tudo que foi criado. Então só tem um sentido para a sua vida e para a minha vida, é Ele. Ele é o sentido de toda a existência, Ele é o sentido da igreja. Mas também porque nós devemos representá-lo como seu corpo aqui nessa terra e para sempre. Nós poderíamos então concluir, amado irmão, dizendo, né, como o autor de Hebreus, né, que nós devemos olhar firmemente para Ele. Por quê? Porque nós vemos, né, que só Ele é satisfação, só Ele é suficiência, só Ele é tudo para nós. Só Ele e mais nada. Ele é a nossa suficiência. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe.